Abra sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 13. Verso de número 5. Capítulo de número 13, verso de número 5. O texto diz o seguinte: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Provem, ou melhor, a si mesmos. Ou não reconhecem Jesus Cristo, que Jesus Cristo está em você, a não ser que já tenham sido reprovados. Até aqui o texto seria amém e amém. O apóstolo Paulo, ele, em algumas ocasiões, e essa é uma delas, o apóstolo Paulo sempre sugere, ensina, que nós tenhamos o exercício de nos examinar, olhar para nós mesmos. Se hoje nós tivéssemos a Santa Ceia do Senhor, também iríamos ler aquele texto que o apóstolo Paulo, falando a respeito da Santa Ceia, ele sugere também, dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e toma do cálice. De maneira que esse exercício espiritual de se examinar, de se olhar, de se conhecer, de olhar para dentro de si mesmo, é algo extraordinário, que a palavra de Deus nos ensina. Mas não apenas no Novo Testamento nós encontramos esse ensinamento, mas vemos também no Antigo Testamento, como por exemplo nos Salmos, o salmista dizendo: Senhor, examina o meu coração, perscruta o meu coração, veja se há alguma coisa mal em mim, olhe para dentro de mim. Outra hora o salmista diz que ele está conversando com ele mesmo, não é? Aquele texto que fala, parece que ele está dizendo para ele mesmo: por que te abates, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? É como se ele estivesse olhando para dentro dele mesmo, em um momento de turbulência, de aflição, dizendo: por que você está aflito, uma? E essa experiência cristã que a Bíblia nos ensina é por demais importante, nós devemos colocar em prática na nossa vida. Temos uma facilidade enorme de olhar para as outras pessoas e julgá-las, olhar e ver os supostos defeitos dessas pessoas, ou até qualidades, mas somos expertos em olhar para os outros, até mesmo na nossa família, temos o julgamento dos estereótipos de todos: aquele é bonzinho, aquele é bravo, aquele é chato, aquele é mentiroso, aquele, né, mais ou menos a gente tem um julgamento sobre todos, mas quem sou eu? Muitas vezes nós passamos por dificuldades espirituais, de relacionamento, por não sabermos exatamente quem somos. Algumas pessoas hoje procuram profissionais da área da psicologia para fazerem algumas avaliações nesse sentido, a fim de saberem quem são, mas essa avaliação nós podemos pedir o auxílio do Espírito Santo, a fim de que nós saibamos quem nós somos, porque isso, irmãos, é fundamental para termos uma vida espiritual madura, uma vida espiritual balanceada e sermos alegres e felizes. Vivemos em um mundo onde tem muitas opiniões. Vemos na internet, nas nossas mãos, quase que ao nosso dispor, 24 horas por dia, aulas, conhecimento, livros, pessoas dando pitaco em todos os assuntos possíveis, e a gente fica olhando aquilo e vendo aquilo, e a gente pode ficar perdido, sem saber exatamente se estamos vivendo corretamente, se não estamos. Sempre vemos as pessoas hoje com muitas dúvidas e poucas respostas, muitas dúvidas e poucas convicções, talvez pelo tamanho pela grande quantidade de informações que existem,
mas cada dia menos as pessoas conhecem a si mesmos, sabem a respeito de si mesmas. Quando vai orar, muitas pessoas têm dificuldade de pedir ao Senhor que a ajude nas suas fragilidades, porque nem mesmo sabe quais são as suas maiores fragilidades, por não conhecerem a si mesmos. Pessoas hoje, e uma das reações de pessoas que não conhecem a si mesmos, são as pessoas que são hoje extremamente melindrosas, porque elas não se conhecem. Se alguém passar na rua e me ver e falar assim: ô, seu careca, eu vou ficar bravo, irmãos? Eu sou careca mesmo, não é? Eu não vou ficar bravo, eu não vou ficar ofendido, porque eu sei quem eu sou careca. E quando nós sabemos quem nós somos, nós não nos ofendemos facilmente, porque se alguém me chama de alguma coisa que eu não sou, eu também não me ofendo. Eu digo, bom, isso não é para mim. Essa pessoa está equivocada. É para mim mesmo? É para você mesmo, eu não sei o que lá. Eu não sou isso. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde estou indo. Eu sei quem sou em Cristo. Eu sei que sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu sei que se eventualmente no passado fiz algo que não agradou a Deus, eu pedi perdão às pessoas, estou restaurado, estou bem, estou com Cristo, estou firmado em Cristo, a minha vida está firmada com Cristo em Deus. Eu não tenho por que me sentir extremamente ofendido. E essas muitas vezes são as reações de pessoas que não sabem exatamente quem são e não têm segurança de quem são em Cristo Jesus. E o texto nos diz: examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmos. E essa é uma prova que nós mesmos devemos fazer com a gente. Não espere o pastor fazer isso, provar você mesmo, porque esse não é meu papel. Não espere as coisas acontecerem, prove a você mesmo. Será que eu estou no caminho certo? Será que a minha vida com Deus está de acordo? Aonde eu preciso melhorar? Irmão, sempre haverá uma área que nós precisamos melhorar. Sempre haverá. Sempre vai ter alguma coisa na nossa vida que nós precisamos nos acertar. A vida é complexa demais, a vida tem várias áreas. Quando a gente está certinho como pais, nossa, olha, eu estou sendo um pai maravilhoso, estou orando pelos meus filhos, estou lendo a Bíblia com eles, estou cuidando, meu Deus, que pai fantástico eu estou sendo. Provavelmente você está gastando tanto tempo assim com os seus filhos, que talvez não está dando atenção ao seu cônjuge, não está dando atenção a outras questões também que são importantes para a sua vida. Por isso que a vida, ela deve ser constantemente reavaliada diante de Deus por nós mesmos. Olharmos para dentro de nós mesmos para sabermos quem de fato nós somos. Examinar a nós mesmos é um grande desafio da vida cristã. E é interessante, irmãos, amém, irmãos? É interessante que às vezes a gente diz assim: olha, eu não ligo para que os outros falam. Eu também não ligo para que os outros falam, quando esses outros são pessoas que eu não convivo, que as pessoas não me conhecem, e elas dizem coisas mesmo. Agora, nós precisamos sim estar atentos às reações das pessoas que estão próximos de nós, porque elas dizem muito a respeito de quem nós somos. A psicologia, ela estudou isso, e ela diz que nós somos muito do que as pessoas dizem que nós somos. Por isso, daí também a importância de escolhermos os meios em que estaremos, escolhermos os grupos que participaremos. Se nós estivermos em um lugar onde as pessoas vão ficar falando que a gente não é nada, que a gente não é ninguém, que a gente não consegue, que a gente é fraco, que a gente é burro, que a gente é ignorante, você vai se tornar ignorante, burro e fraco. Agora, se você se colocar em um ambiente onde as pessoas são positivas, cheias de fé, e der palavras para você de ânimo, de ajuda, palavras de bênção sobre a sua vida, então você vai se percebendo
com as mensagens com que as pessoas estão emanando para você, sobre você mesmo. De maneira que é extremamente importante sabermos escolher aonde estaremos, com quem estaremos, a congregação em que conviveremos, as pessoas com quem nós iremos falar, ouvir, dar atenção. Nós nos conhecemos também por meio das pessoas que convivem conosco. Eles são espelhos para nós mesmos, mais fiéis do que às vezes o nosso próprio olhar, porque quando nós queremos nos analisar sozinhos, provavelmente teremos um olhar para nós muito condescendente. Não, ó, o pessoal aí fala que eu sou bravo, mas também eu tenho razão de ser bravo às vezes. O pessoal fala que eu sou grosso, que eu sou... Mas olha, às vezes eu sou grosso, mas assim também, as pessoas ficam falando comigo, você não, no final da sua avaliação você vai ser bonzinho, você vai acabar sendo, nossa, o anjo Gabriel. Então é bom se avaliar utilizando as pessoas que você ama ao seu redor. É um grande desafio, não é? Chegar para o cônjuge e dizer assim, viu, com muita sinceridade, diga quem eu sou. Tem que ter coragem para depois ouvir, porque normalmente vai vir a verdade, né? E a gente, por meio dessa avaliação, crescermos, melhorarmos. Não é raro casais começarem uma conversa dessa e logo no segundo minuto dizendo, mentira, você está falando isso daí? É porque não sei o quê, mas você também. Você pensa que você é flor que se cheira também? Mas não era para me avaliar? Era. A importância de ser humilde o suficiente para olhar para si mesmo e dizer, eu preciso crescer, eu preciso melhorar, preciso melhorar no meu trato, preciso melhorar na forma com que enxergo as coisas, eu preciso crescer, porque nós só cresceremos em Cristo Jesus, nós só nos desenvolveremos espiritualmente quando formos humildes o suficiente para percebermos que precisamos crescer, que precisamos evoluir, que precisamos crescer na fé. O texto diz, examine-se para ver se vocês realmente estão na fé. A fé aqui, nesse texto, significa a fé cristã, para analisar se vocês realmente estão vivendo os princípios de Jesus, ou se talvez apenas vivem uma vida religiosa, de aparência, mas se realmente estão em Cristo Jesus. Se formos sinceros, se prestarmos atenção nas pessoas ao nosso redor, nós teremos uma boa avaliação a respeito de nós mesmos. E sempre é tempo de crescer. Não, eu já tenho 40 anos, já. Pau que nasce torto, morre torto, eu não mudo mais. Será? Aí eu leio esse versículo para você. Irmão, examine-se para ver se você realmente está na fé. Porque aqueles que estão na fé, aqueles que são de Cristo Jesus, são sempre prontos para aprender, são sempre prontos para se evoluir, para crescer em Cristo Jesus. A estatura de crescimento que a Bíblia nos dá, o apóstolo Paulo nos revela em Efésios, que nós devemos crescer até a estatura de Cristo. Se você não é igual a Jesus ainda, você tem alguma coisa para crescer. Eu não sou, estou longe, tenho Jesus como meu alvo, mas eu ainda tenho muito para prosseguir. A estatura moral, de caráter, de sabedoria, de graça de Jesus, essa é a estatura. Se você já chegou lá, mas sabe por que eu sei que você não chegou? Porque você está aqui. Porque se já tivesse chegado, Deus tinha arrebatado você, como fez com Enoque. Então todos nós precisamos crescer na nossa forma
de expressar a nossa fé, na nossa de conviver com as pessoas com quem nós amamos, na forma de professar Jesus para as pessoas do mundo, a forma correta sempre nós devemos persegui-la. Quem que nós somos para os outros? Quem os seus filhos dizem que você é? Quem os seus irmãos dizem que você é? Quem os seus amigos dizem que você é? No seu trabalho você é conhecido como quem? Ao analisarmos o nosso perfil, nós precisamos pedir a graça de Deus, porque não é fácil, obviamente, agradar gregos e troianos, e nem é esse o nosso papel, agradar as pessoas. O nosso papel é agradar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que fica para nós é: examine-se para ver se vocês realmente estão vivendo na fé cristã. Quem somos nós para nós mesmos? Quem o André acha que o André é? Quando nós olhamos para o espelho, quem nós vemos? Quem nós enxergamos? Enxergamos um servo de Deus? Enxergamos um hipócrita? Enxergamos uma pessoa falha, mas que está procurando crescer em Jesus? Quem é que nós nos enxergamos no espelho? Esse é um grande desafio que o apóstolo Paulo coloca quando ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O melhor exame que tem abaixo de Deus é o nosso mesmo. Quem eu sou? E isso é extremamente importante, termos essa convicção, porque primeiro, você vai blindar com que as outras pessoas te ofendam. Eu sei quem eu sou. Não é? Tem uma frase de um pensador cristão, que ele diz assim: olha, se alguma pessoa falar mal de você, né, contente-se, porque ela não sabe exatamente quem você é. Se ela soubesse, seria muito pior. Tem uma história que uma vez eu li num livro de um jovem pastor que foi pastorear uma igreja e estava sofrendo contrariedades, enfim, naquela congregação, e sofrendo, e algumas pessoas falando algumas coisas dele, que ele achava que ele não era aquilo, e sofrendo, e com dificuldades, e aí ele foi se aconselhar com um pastor mais experiente. Sentou lá, disse: pastor, não aguento mais, eu acho que eu vou sair daquela igreja, os irmãos lá são muito duros, e alguns lá são até injustos, estão falando algumas coisas que são mentiras a meu respeito. E aí o pastor falou para ele assim: ó, se eles estão falando algumas coisas que são mentiras ao seu respeito, fique contente com isso, porque se eles soubessem as verdades ao seu respeito, você estaria em maus lençóis. Com certeza as mentiras que estão falando com o seu respeito são muito mais leves do que as verdades que de fato existem dentro do seu coração e da sua história. De maneira que, quando nós somos humildes e sabemos quem nós somos, nós não seremos facilmente, estaremos com o nosso coração aberto às pessoas, e provavelmente, quando sabemos quem nós somos, teremos segurança para conversar com as pessoas, para lidar com as crises de outras pessoas, da família, porque ninguém será capaz de nos ofender, porque nós sabemos quem realmente nós somos em Cristo Jesus. E essa segurança é maravilhosa. Quem nós somos? Quem é você? Tem uma história interessante, só para que a gente possa acordar. Eu vou já terminar. História de dois malucos, né, num hospital, num hospício, e um chegou para o outro e falou assim: viu, eu sou
Napoleão Bonaparte. Aí dois doidos conversando. Você é Napoleão Bonaparte que nada, rapaz. Sou. Você me respeita agora, que agora eu sou Napoleão Bonaparte. Aí o outro deu risada. Que você não é Napoleão Bonaparte nada, rapaz. Você é doido. Quem falou para você que você é Napoleão Bonaparte? Aí o doido falou assim: quem falou isso para mim foi Jesus. O doido falou: eu? Não falei nada, não. É uma história de doido. Mas às vezes nós também, como espertos que somos, não sabemos exatamente quem nós somos. Ficamos chateados quando as pessoas falam, quando a família nos trata, às vezes de forma contrária àquilo que nós realmente somos. Mas, irmãos, para finalizar, mais importante do que as pessoas pensam ao nosso respeito, não devemos desprezar o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Precisamos antes trabalhar com isso, trabalhar com a nossa imagem, isso, inclusive para a nossa própria sobrevivência. Não é? A Bíblia fala muito de fugir da aparência do mal, termos uma postura diante da sociedade, da nossa família, que gere respeito, gere autoridade. Tem muitas pessoas que falam assim: ninguém me respeita, mas também, meu irmão, você está se comportando de forma que as pessoas te respeitem? Você tem uma palavra sempre equilibrada, uma palavra firme, uma palavra de bênção. O respeito também se faz. A nossa imagem, a gente se coloca também, é uma construção que fazemos com sabedoria, com oração, com graça de Deus, com auxílio do Senhor. Mas mais importante do que as pessoas pensam a nosso respeito, é o que nós pensamos a respeito de nós mesmos, o que nós sabemos ao nosso respeito, saber quem eu sou, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, eu saber quem eu sou. Uma vez, eu e a Cátia fizemos um trabalho com pastores, eles fazem assim, pastores, no encontro de pastores, fizeram comigo lá um teste de caráter, de característica, enfim, essas coisas. E aí no final lá, o rapaz foi lendo lá, tal, o que conduziu lá o programa lá, né? Aí ele, não sei o que, eu falei assim: o Human saiu aqui no teste aqui, tal, das avaliações aqui, que o Human é procrastinador, é isso? Eu não sou isso não. Esse teste seu aí está errado. Não, mas todas as pessoas, quando sai alguma coisa assim, fala mesmo que o teste está errado, mas não é, esse teste não erra. Eu falei: não, erra, não é a Bíblia esse teste. Eu não sou isso aí não, eu sou prudente. Se você acha que eu vou fazer as coisas correndo, com loucura, de qualquer jeito, não sou eu, mas procrastinador eu não sou não. Pode apagar esse negócio, esse teste, que esse teste aí está errado. Eu sei quem eu sou. E todos nós precisamos crescer nisso, ter esse crescimento cristão, porque isso é um conselho da palavra de Deus. Quem eu sou? Mas ainda mais importante do que as pessoas acham de você, ou ainda mais importante do que você pensa a respeito de você mesmo, mais importante do que isso é saber o que Deus pensa ao seu respeito. Porque Deus não se engana. E dentre algumas coisas que Deus pensa ao nosso respeito, que eu poderia colocar aqui, eu queria enfatizar que Deus, Ele olha para você como filho. Como filho. Um Deus que ama com um amor perfeito. Como é bom a gente poder ter essa convicção de que Deus nos olha como filhos. Satanás, quando vê um erro em nós, ele nos acusa, aponta o dedo, nos humilha, nos expõe. Agora um pai não faz isso. Um pai que ama, vê o filho errando, vai lá, corrige, mas para acertar. Corrige para que o filho tome o caminho direito,
sem humilhar, sem desprezar, sem querer que aquela pessoa morra. Jesus, nosso Deus, Ele olha para cada um de nós como filhos amados. E como filhos, nós somos alvos do amor de Deus. E Deus tem um plano para as nossas vidas. Eventualmente, podemos nos equivocar, errar no caminho, mas a graça de Deus sempre estará ao nosso dispor para nos restaurar, para mudar. O Lucas está começando agora, ainda na fé cristã, mas ele disse algo muito importante ontem lá. Ele disse, olha, às vezes a gente está longe de Deus, mas isso não significa que Deus nos abandona. Não nos abandona. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo algo muito interessante. Ele disse, olha, quando a gente peca, nós que temos o Espírito Santo de Deus e amamos a Deus, mesmo assim nós podemos pecar. E quando nós pecamos, parece que o nosso coração bate mais rápido, fica batendo mais rápido porque estamos em pecado. E esse pastor dizia, cada vez que o coração bate mais rápido, é Deus falando aos nossos corações, filhos, sai daí, eu te amo, eu quero te restaurar, você está no caminho errado. As batidas do coração, na verdade, são uma mensagem de Deus, dizendo, aí não é o seu lugar, eu te amo, volta para o caminho correto. Deus não despreza. A Bíblia fala que havia 100 ovelhas, saíram o pastor para pastar, voltou, deixou 99, mas uma ficou para trás. Uma ovelhinha rebelde. A Bíblia diz que o pastor deixou as 99 no aprisco e voltou atrás daquela uma. Onde que ela está? Até que ela achou. Olha esse texto, irmãos. A Bíblia não precisa colocar, mas o texto diz assim, que o pastor voltando a procurou até a encontrar. E quando a encontrou, ela estava suja e machucada. Olha a tradução, eu acho fantástica, que está na revista e atualizada, diz, e o pastor o abaixou e o abraçou gostosamente. Uma ovelha rebelde que estava suja, machucada, não é? Na cabeça de alguns religiosos, às vezes, a ideia de que Jesus ia chegar lá e chutar, né? Ô, sua ovelhinha, você não veio junto com nós? Você não quis ir junto com nós, desprezou nós? Sua ovelhinha, castigo em você. A Bíblia diz que Jesus abaixou e abraçou gostoso, diz a Bíblia. Abraço. Eu vou cuidar de você, filha. E a Bíblia diz que Jesus pegou aquela ovelha, trouxe ela de volta para o aprisco. Essa é a imagem que Deus tem ao seu respeito. Você é um filho, uma filha, frágil, mas que Ele tem prazer em cuidar de você. Portanto, importante nós olharmos para nós mesmos e nos conhecermos. Sobretudo, reconhecermos que somos dependentes da graça, do cuidado, do carinho do Deus que nós professamos. Sabermos que eventualmente vamos tropeçar, vamos errar, perfeito não seremos nessa terra. Provavelmente nenhum de nós aqui alcançaremos a estatura de Jesus. Provavelmente não. Mas a Bíblia diz que lá no céu, um dia, nós seremos como Ele é. A obra se completará. Nós estamos no meio de uma obra. Um dia eu vi uma camiseta na internet para comprar que eu gostei bastante, dizendo assim, estamos em obra, né? Não me julgue, estamos em obra. O Senhor está ainda trabalhando. Por isso que muitas pessoas lá fora não entendem. Ah, você não é crente? Nossa, lá na sua igreja tem um irmãozinho que faz isso. Lá na sua igreja tem um jovem lá. Aí depois fala que é crente. Não, irmãos, aqui, na nossa igreja aqui não tem ninguém perfeito. Estamos em construção. Um irmão cai lá, a gente levanta. Aquele que tentou ajudar agora, ali mais na frente vai cair, nós vamos lá e nós ajuda. É uma ovelhinha rebelde que foge, nós vamos lá, pega, lava, bota a batalhinha no pé, fica andando meio torto uns dias, e firma de novo. E nós vamos caminhando.
Porque a Bíblia nos diz que um dia, o apóstolo João nos diz lá na sua epístola, lá no finalzinho da Bíblia, ele diz assim, olha, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos como ele é. Teremos um corpo glorificado como o dele, teremos uma mente santificada como a dele, e viveremos para toda a eternidade com Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus faça com que nós cresçamos em maturidade, em graça, reconhecendo quem somos, reconhecendo as nossas necessidades e colocando diante dele, sabendo quais são as bênçãos, os dons e os pontos fortes que nós temos, para usarmos isso para a glória dele, em favor do seu reino, e assim sermos uma bênção para a igreja de Jesus, ser uma bênção para a nossa casa, para a nossa família, e viver em paz com Deus.